Agora voltou o iconezinho aqui pra mim. Aê, pessoal, vamos voltando, que agora voltou o ícone aqui pra mim. Vamos ver se eu consigo. Aê, a Bia chegou. Deixa eu chamar ela, vamos ver se agora vai melhor. Vamos lá. Vamos lá, esperando a Bia entrar de novo. Se ficar só o áudio dela, a gente faz que nem ontem, tá? Ontem também eu tinha só o áudio e a live aconteceu e foi uma delícia. E aí? Ah, e aí que eu tô te ouvindo, está me ouvindo? Eu te ouço e vejo perfeitamente. Eu só te ouço, eu não te vejo. Ô, Bia, faz o seguinte, ó, deixa eu te ensinar uma coisa. Sim, É, eu vou excluir você da live, fica aí, tá? Eu vou te tirar da live e vou pedir para você solicitar a entrada, tá bom? Vamos fazer o inverso. tá legal. Você sabe fazer isso? Vai aparecer uma mensagem para fazer a solicitação? É só clicar em cima? Você pede para entrar, você clica em algum lugar aí embaixo, nessa barrinha que tem embaixo, e solicita para participar da live, Tá joia. tá? Então, eu vou tirar você para você pedir, aí eu te aceito e você entra, tá bom? Ok, Cris. Então, vamos lá. Eu acho que todo mundo tá fazendo live, e aí fica difícil. Então, Nara, gente, eu também não tô vendo a Bia, mas vamos lá, que agora ela vai pedir para entrar, eu acho que agora vai. Agora eu tenho que esperar ela solicitar. Vamos lá. Oi, Simone! Você fez o Insta só para ver a nossa live. Muito bom. Vamos lá. Eu acho que ela não está conseguindo saber me chamar, porque é tudo novidade para nós, gente. A gente fica apanhando do Instagram aqui. Vamos só, quero pedir só um pouquinho de paciência para vocês. Na verdade, eu acho que ela tem que sair da live e entrar de novo. Deixa eu ver se ela ainda está aqui. Tá. Será que eu consigo mandar uma mensagem para ela? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, mandou. Fazer transmissão ao vivo com. Aí, vamos ver agora. Já aceitei ela. É bom que assim a gente vai ter um tempinho a mais, né? Porque a gente fechou e começou de novo. Então a gente consegue um tempinho a mais, né? Vamos lá, já tô aguardando ela entrar. Já aceitei aqui o pedido dela de entrada. Vamos ver se agora vai. Também, se não for, a gente fica só com áudio, tá, gente? Vamos lá. Será que a chuva tá atrapalhando a nossa internet? Isso, gente, chama ela. Vamos chamar a Bia para ela vir logo. Que a gente está ansiosa para saber sobre dislexia, pelo amor de Deus. Todo mundo pergunta tanto. A Bia é top em dislexia, gente. Ela entende muito de dislexia. Ih, olha lá, ela não conseguiu entrar. Deixa eu chamar ela de novo. Vamos ver se ela vem. Vamos lá. A internet está. Bia, a gente veio aqui para te ver. Vem, Bia! Estamos aguardando. E agora, Cris? Oi, Bia! Você Oi. pediu para entrar, eu te aceitei e você não entrou. Eu cliquei aqui, eu acho que está com algum problema na conexão, Cris. Porque Então, eu estou recebendo mensagens clicando, mas não está entrando.
Mas tudo bem, vamos fazer o seguinte, ó, sua imagem para mim também não tá entrando, mas a Tá, gente vai iniciar mesmo assim, tá bom? Daqui um tempinho a gente tenta fazer você aparecer de novo, senão a gente vai perder muito tempo da live aí e tem muita coisa pra gente conversar, né? conversar. Então vamos lá. Tem muita gente te falando oi, a Nara aqui te falando oi. Você tem um super fã-clube, hein? Que nem eu sabia que você tinha. São amigos queridos. Beijo para Vamos lá. todos. Ô, Bia, você tá no seu Wi-Fi? Sim, estou. Você tem dados móveis no seu celular? Tenho. Você quer que eu Você não quer, troque? você não quer tentar entrar pelos dados móveis? Vamos tentar, então. Então vamos tentar. Então eu vou te tirar pela última vez. Se não der certo, a gente vai até o fim agora, hein? Então eu vou te tirar Olha, e aí você muda para os dados móveis. E aí eu já te chamo é, de novo, tá bom? tá joia, Cris, combinado. Então, removendo a Bia mais uma vez. Gente, quero pedir, agradecer muito a paciência de vocês, mas são imprevistos que acontecem aí no meio do caminho e que a gente acaba tendo que ter um jogo de cintura para poder fazer a coisa funcionar. Vamos lá. É, Fátima, tem muita gente assistindo, muita gente conhecida, muitos amigos, muitos pacientes. É, ó, agora a Bia saiu de vez, eu tenho que esperar ela entrar de novo. Vamos lá. De vez em quando vocês vão ouvir uns piadinhos, é que eu tenho. Ó, vocês estão ouvindo? Tem uma calopsita aqui, gente. Ela fica aqui do meu ladinho fazendo barulho. Mas vamos lá. Ah, a Bia entrou e pediu. Deixa eu pôr ela entrando aqui. Vamos ver se agora vai. Oi, Ellen! Eu lembro de você, que a gente foi passear, eu, você e o Wellington. Eu lembro. E a Bia. E tinha mais pessoas. A gente foi passear uma vez. Eu lembro de você, Ellen. A Ellen é fono também. Vamos lá, a Bia já tá entrando. Vamos lá para a nossa última tentativa. Tá aqui aparecendo na minha tela, aguardando a Bia. É, olha lá, o Wellington lembra desse passeio que a gente fez, hein, Ellen? Eu, você, o Wellington, a Bia. E tinha um outro rapaz chamado Washington, que se eu não me engano. Minha memória é boazinha. Vamos lá, Bia. Vamos, Bia. Tô aguardando você entrar, Bia. Olha lá, ó, não entrou. Eu chamo ela, ela pede para entrar, eu boto ela para entrar, ela não entra. Vamos lá. Mais uma tentativa? Agora vem. Vem, Bia. Uma boa memória, hein? Aê! Oi, Pareci? Bia! Agora sim! Agora Oi, sim! que Agora sim! bom! Estou te vendo, te ouvindo e você está se mexendo, não está travada. Excelente! Que legal, que Então bom vamos que lá. deu certo. Vamos começar do começo, então? Diz para nós o Vamos. que é dislexia. A dislexia é um transtorno de aprendizagem, né? É uma disfunção neurológica e é específico da leitura e escrita. Então, indivíduos que têm um diagnóstico de dislexia vão ter dificuldades relacionadas à leitura e escrita. Tá. Abaixa só um pouquinho o teu celular, porque a gente tá te vendo muito embaixo da tela. E põe aí um pouquinho mais. Aê! Sobe um pouquinho aí. Sobe mais um Deixa eu pouquinho, arrumar. Bia. Você tem que abaixar o celular assim para você ir mais para cima. Melhorou? Aê, melhorou. Então vamos lá. Então, dislexia é um distúrbio próprio da parte de leitura e escrita. E quais são as Isso. principais manifestações que a gente vê na criança com dislexia? Tá. As manifestações, né, vão estar relacionado à alfabetização, né? Então, o que é importante a gente pensar? Todos nós vamos passar por um processo de alfabetização, certo? Então, a gente tem um Uhum. período para desenvolver isso, né? Então, assim, até os 8 anos de idade, esse processo está ocorrendo. O
que acontece com as crianças que não conseguem desenvolver, né, essa alfabetização? Elas começam a dar sinais, né? Quais são esses sinais? Então, elas têm uma dificuldade muito grande em relação a memorizar letras, né? Porque é algo muito comum na alfabetização. A primeira coisa que a gente aprende é memorizar letras, né? Os professores trabalham isso com muita eficiência, memorização, sequencialização dessa letra, né? Para que a criança conheça o alfabeto. A criança com a dislexia, ela tem muita dificuldade nessa memorização. Então, ela não consegue fazer sequência, lembrar dessas letras, né? Então, ela vai levar também para essa dificuldade as trocas que a gente conhece muito bem. Então, se eu não identifico uma letra, eu também não vou identificar o som daquela letra, né? Nós sabemos que o alfabeto ele é formado por esse processo de som e letra. O som e o desenho, né? A forma da letrinha. Então, a criança ela vai reconhecendo as letras, né? Vai reconhecendo os sons e, a partir daí, formulando palavras, mesmo, a princípio, palavras simples, né? Formulando sílabas. A dislexia, essa criança, ela tem trocas, né, falta desse reconhecimento de letras, então também vai desencadeando outros processos, trocas na escrita, né? Então ela vai trocar o P pelo B, ou P pelo D, ou P pelo T, então ela tem muita dificuldade nesse reconhecimento. Consequentemente, se ela não consegue fazer essa segmentação, né, reconhecimento de letra, reconhecimento de som, ela não vai fazer a segmentação silábica, que também é muito comum no processo de alfabetização. Então, os professores trabalham com as famílias. Famílias Ba, Bé, Bi, né, da letra B. As outras famílias, todas as famílias do alfabeto. Então, é muito fácil para a criança, né? Então, elas fazem a segmentação fonêmica e vão formando sílabas. E depois que elas formam sílabas, elas começam a juntar essas sílabas para formar palavras. A criança com dislexia, ela está nos mostrando, ela está manifestando que ela tem uma grande dificuldade de fazer essa segmentação para formar sílabas e vai também ter dificuldade para formar palavras. Tá. Mas ela pode ter só uma dificuldade, assim? Por exemplo, ela pode ter dificuldade se a gente pegar da sílaba para a palavra, ou se a gente fizer o inverso, da palavra para a sílaba, ela também vai ter dificuldade. Ou isso não tem nada a ver, eu estou viajando. Tem tudo a ver, Cris. Elas têm dificuldade, né? Tanto da questão do fonema para a palavra, quanto da palavra para o fonema, né? Eu não vou conseguir construir uma palavra se eu não consigo perceber pequenos sons. Então, o fonema são pequenos sons, né? A gente tem essa identificação por causa da letra e do seu som. Então, isso ocorre, né, nos dois casos. Tá. E aí, Bia, com que idade e quem fecha o diagnóstico de dislexia? Já respondendo a pergunta da Aline, que ela está perguntando com que idade se fecha o diagnóstico. Então, eu já vou juntar quem fecha o diagnóstico e com que idade, a partir de qual idade a gente fecha esse diagnóstico? Tá. Geralmente a gente faz esse diagnóstico a partir de 8 anos, né? Ou 9 anos. Por quê? Como eu falei anteriormente, o processo de alfabetização vai dos 6 anos a 8 anos de idade. Né? Então, os professores, os pais precisam estar atentos nesse período de desenvolvimento, né? Porque se a criança começa a apresentar muita dificuldade com 8, 9 anos, não quer dizer que ela não amadureceu nesse processo. Então, a gente precisa saber o porquê que ela não está conseguindo, né, seguir um padrão de alfabetização como as outras crianças. Então, isso é um alerta, Cris. Aí, essa criança tem que ser encaminhada para uma avaliação, né, importante. Geralmente, as escolas encaminham para o fonoaudiólogo e para o psicopedagogo, né? Eu acho que é muito importante, antes de fechar um diagnóstico, essa criança passar por uma intervenção. Por quê? Né? Dificuldades, todos nós temos.
Em qualquer área de aprendizagem, a gente tem uma dificuldade, né? Quando você está Uhum. aprendendo algo novo, seu cérebro não tem registro daquela informação. Então, ele vai precisar passar por um período de adaptação, né? Vai acomodar aquela informação e a partir dali ele faz uso, certo? Então, isso todo mundo vai acontecer com Uhum. todo mundo. Quando essa criança chega, e é uma dúvida muito grande dos pais, tá, em relação a isso, né? Puxa, será que é dislexia? Ou será que pode ser um outro transtorno, né? Eu tive dificuldade também, mas depois as minhas dificuldades foram sanadas. Então, é importante a gente seguir um certo um raciocínio e uma observação, né? Uhum. Como eu disse, que todo mundo tem dificuldade. E aí saber o que é dificuldade e o que é transtorno. Então, se aos 9 anos de idade essa criança apresenta muitas dificuldades com trocas de letra, construção de palavras, né? Dificuldades de discriminar fonemas, isso deixa a gente um pouco, né, um questionamento, porque já deveria ter essa base bem formada, né? Se essa criança ela teve uma boa instrução escolar, pedagógica, se essa criança ela tem um apoio, né, emocional, porque às vezes as pessoas perguntam isso, mas Bia, pode ter relação com questão emocional? As questões emocionais elas não criam barreiras para o aprendizado? Com certeza, a gente sabe disso. E as questões Uhum. emocionais são muito importantes no desenvolvimento de qualquer indivíduo, né? Mas a Tá. dislexia, ela não está relacionada a questões emocionais, ela não está relacionada às questões pedagógicas. Então, muitas crianças tiveram, né, um bom desenvolvimento, uma boa relação pedagógica, têm uma boa relação emocional, mas elas não conseguem desenvolver a alfabetização, elas não conseguem evoluir para uma leitura, elas não conseguem evoluir para uma escrita. Então, é importante essa observação para que a gente consiga levar essa criança primeiro para uma intervenção. E eu descobri de fato quais são as suas dificuldades. Na intervenção, então, se eles têm essa dificuldade de trocas fonêmicas, né? Dificuldades Uhum. com as letras, na intervenção, o que o fonoaudiólogo vai fazer a princípio? A cartilha de todo fonoaudiólogo, né, Cris? Vai trabalhar a habilidade de consciência fonológica. Então, chegam muitos pacientes, né, nessa Básico, idade, né? com trocas, com dificuldades na escrita, e aí o básico do fonoaudiólogo, vou fazer uma triagem, vou fazer uma intervenção da consciência fonológica. O que é a consciência fonológica? É a consciência do som da letra, né? Eu consigo discriminar uma letra e eu consigo também transcrever para aquela, o som para aquela forma de letra, da escrita. Em 4 meses, Cris, eu garanto, essa criança ela consegue ter uma boa evolução se ela tem dificuldade, como todos Tá. nós podemos ter. Tá. Só Então, para ela eu tem não uma perder minha dificuldade. linha de raciocínio, Bia, a gente está falando da questão do Ah, diagnóstico. Então, para fechar um diagnóstico, eu preciso de uma avaliação da fono, da psicopedagoga. isso. Só essas duas? Ou eu posso também pedir a da neuropsicóloga? Ou a da neuropsicóloga não é não é assim fundamental? Tá? A avaliação para o diagnóstico precisa de uma fonoaudióloga, de um psicopedagogo, de um neuropsicólogo e de um neurologista acompanhando, né, todo o histórico Uhum. desse paciente, tá? Então, são profissionais muito importantes. Algumas vezes, dependendo se essa criança também apresenta questões de caligrafia, né? Então, vamos supor aí uma desortografia e uma dificuldade na caligrafia, a gente também pede uma TO, uma terapeuta ocupacional, né? Mas Para ver a parte os motora. profissionais, exatamente, que realmente atuam para um diagnóstico, né? Fechar um diagnóstico, é o neuropsicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo e o neurologista, né? Tá. Tem Ele uma que fecha pergunta o aqui diagnóstico. Da Cíntia Silene Carvalho. Ela está perguntando assim, ó. É, Uma criança que não tem trocas e nem problema na alfabetização, porém o grande problema é uma leitura fluente e interpretação. Pode-se dizer que tem dislexia? Essa criança já tem déficit de atenção diagnosticado. tá.
Não, eu acredito que não, porque todas as crianças apresentam, a maior dificuldade delas está nesse reconhecimento das letras, né? Uma outra questão que é levantada, porque o TDAH, uma criança que tenha dificuldades atencionais, ele também pode apresentar trocas na escrita, ele também pode ter dificuldade de leitura, mas é diferente, né? O Tá. Então, assim, você está me desenvolvimento. dizendo que a dislexia ela envolve tanto a leitura quanto a escrita. Se eu tenho uma Isso. dificuldade só na leitura, não vai ser dislexia. Ou se eu tenho uma dificuldade só na escrita, também não vai ser dislexia. Porque em alguma dessas etapas a criança estaria reconhecendo essas letras, é isso? Ela pode ter, Cris, existem dois subtipos na dislexia, né? Uma criança que tem uma alteração fonológica e uma criança que tem uma alteração visual, certo? Ou ela pode ter as duas alterações, certo? Só que as manifestações, elas são muito claras no princípio dessa alfabetização. Porque Uhum. se eu consigo ter uma evolução nesse processo da alfabetização, né? Então nunca teve troca, nunca teve dificuldade de reconhecer letras, sons, né? Provavelmente se eu tiver um bom treino, né, em relação à leitura, uma boa conduta pedagógica, eu vou me desenvolver bem, né? Então, a leitura e a compreensão, ela vem depois. Tá. Ter habilidades fonológicas, né? E a gente está falando desse processo de discriminação, tanto auditivo como visual, é muito importante porque faz um link com a leitura e a escrita. Eu entendi a sua Uhum. pergunta, consegui responder? Vamos ver, eu acredito que sim, né? Ela está perguntando se a criança que tem só um problema de leitura fluente e interpretação, se isso é dislexia. Pelo que a pessoa está falando aqui, a escrita está em ordem. Cíntia, confirme Tá. para nós se respondeu a sua dúvida, por favor. E Então, deixa eu ver aqui olha que que ela tem características que ela tem uma boa escrita. deixa aqui, peraí, tem uma pergunta aqui da Ela Aline que a gente já consegue vai fazer. atenção, né? Aguenta aí, Aline. E deixa eu ver aqui. Ah, vou falar disso aqui também, Aline, agora, ó. A Aline parece que leu. Ah, a Cíntia tá falando que você respondeu, que tá certinho. Eu acho que a Aline andou lendo o nosso roteirinho aqui, porque ela tá perguntando várias coisas que tá aqui pra gente conversar. Uhum. É, aproveitando o seu gancho que você falou do TDAH, né? O TDAH causa dislexia ou a dislexia causa o TDAH? Ou eu posso, uma coisa não ter nada a ver com a outra? É. Dislexia, né, como eu falei, é um distúrbio de leitura e escrita. TDAH é um outro transtorno e ele está relacionado a transtornos atencionais, tá bom? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que ocorre é que um disléxico, ele pode ter uma comorbidade. Então, ele pode ter comorbidade em TDAH, ele pode ter dificuldades atencionais. Então, tanto também que ele pode ser desortográfico, né? Ele pode ter descalculia, ele pode ter disgrafia. Então, essas comorbidades, elas ocorrem com o paciente disléxico. Mas Quais são as dislexia mais é uma comuns? coisa, E quais são essas comorbidades mais comuns? Junto, que vem desortografia junto e com disgrafia. A desortografia aí? dis- Isso, e a disgrafia são bem comuns e bem característicos, né, no disléxico. E temos, né, Tá. dislexia, tem muito paciente disléxico que é TDAH, também tem disfunção, né, atencional. Mas são transtornos diferentes, né? E quais diagnósticos que excluem a dislexia? Então, por exemplo, a Aline que está perguntando aqui. Então, por exemplo, se eu tenho uma alteração de processamento auditivo central, se eu dou se ela tem um diagnóstico de PAC, então ela não vai ter dislexia ou não tem nada a ver? Qual avaliação que fala não? Não é dislexia. Joia, boa pergunta.
como existem outros profissionais que aplicam outros testes, né? Então, tem alguns testes que eles trazem um diferencial para esse diagnóstico. Então, o que que a gente Uhum. precisa entender? Um disléxico, ele não tem nenhuma dificuldade de aprender, né? São crianças extremamente inteligentes, são crianças competentes em outras áreas que é observado, né, em sala de aula, em casa, né? Então, isso é um diferencial. O neuropsicólogo, ele aplica um teste, né, relacionado à cognição, que nos traz esse respaldo. Então, crianças, geralmente, nesse teste, os dislexos estão na média, né, ou acima da média, bem superior. Crianças que possam estar abaixo da média, a gente descarta a dislexia, porque não tem a ver com inteligência. Ele tem inteligência, ele consegue fazer outras atividades, aprender muito bem, se relaciona muito bem com as pessoas, mas especificamente ele não evolui na leitura e escrita. Então, o VISC, né? Ele traz essa informação que é muito importante para o raciocínio clínico para se fechar um diagnóstico de dislexia. Tá, porque assim, o VISC, como a Simone aqui está dizendo, que é da avaliação neuropsicológica, a Simone faz avaliação, né? Ela é neuropsicóloga. Ela está Né? dizendo aqui que a avaliação, ela vai avaliar a função executiva, né? Então, o que que é isso? É memória operacional, é atenção, planejamento, organização, toda essa parte cognitiva do pensamento que a gente usa para organizar uma fala e uma escrita, certo? Então, Exatamente. é essa avaliação que vai dar para a gente o diferencial. Se dislexia ou não. Se eu tenho só um TDAH ou vai para avaliação de processamento e tudo mais. A avaliação, então, do neuropsicólogo, então, realmente é muito importante, né? Isso, é uma parceria que a gente tem, né, na avaliação multi. Então, ele É. traz um diferencial para esse diagnóstico. Tá. A Nara está até falando aqui, todos os disléxicos têm o QI acima da média? Ela, pois, já me respondeu. Não que ele seja acima da média, mas ele está na média para cima, né? Não, Exatamente, Cris. Ele sempre vai estar na média para cima, né? Nunca abaixo da média. tá. E aí eu tenho aqui a Aline perguntando de novo que os testes neuropsicológicos, eles têm que ser repetidos com frequência? De quanto em quanto tempo? Você sabe isso? Se a Simone puder ajudar a gente aí também respondendo. Porque aqui, ó, ela está perguntando assim, vou ler exatamente a pergunta dela. Os testes são realizados por neuropsicóloga aos 7 anos, que foram, né, realizados aos 7 anos, deverão ser repetidos de quanto em quanto tempo para exclusão de outros diagnósticos? Porque, de A repente, gente a criança sempre pode iniciar o processo de alfabetização sem ser disléxica e depois de um tempo ela ser diagnosticada? Isso pode acontecer também? não consegui ouvir, Cris. A criança Pode. pode, por exemplo, como no caso que a Aline está falando, ela fez avaliação aos 7 anos e não deu dislexia, tá? Deu um normal. Aí ela, com 9 anos, começa com a dificuldade de aprendizagem, refaz essa avaliação. Aí pode detectar dislexia depois ou não? Se fosse para ela ter dislexia, ela ia ter desde pequenininha. Tá. As crianças com dislexia do desenvolvimento, né, elas nascem com dislexia. A gente fala sobre um grupo de risco. Então, essas crianças elas podem estar num período de risco, né, na idade aí de 8 anos, tá? E elas entram para intervenção. Nessa intervenção, a gente vai observar, né, para ter certeza se ela tem realmente dificuldade, ela está tendo naquele período ali uma dificuldade de aprendizagem dessas áreas, ou se não, se as manifestações elas ainda continuam, né? Então, provavelmente, se trabalha essas habilidades e elas continuam, é um diagnóstico certeiro para uma dislexia, tá? Mas tem esse Tá. período que a gente chama de grupo de risco. Tá, a Simone, que é neuropsicóloga, está aqui ajudando a gente, falando que a avaliação pode ser repetida uma vez por ano, né? Ó, após 12 meses aí. Então, uma vez por ano repetir. E ela está concordando com você, ó, de 6 a 7 anos pode ter uma hipótese diagnóstica, né?
que é o que a Bia está falando aí do grupo de risco. E esse diagnóstico ser confirmado, então, depois de um ano que a criança já está um pouquinho maior, já avançou um pouco mais no processo de aprendizagem, né? Isso mesmo. Tá. E Isso aí, é. Bia, a pergunta que não quer calar. Qual a Ah, diferença entre desortografia e dislexia? tá jóia. Desortografia, né? Então, dis é desvio, né? Então, ortografia está relacionada. Com a escrita. Bia? Xiii, travou. Bia, a gente perdeu o contato. Vamos ver se a Bia volta. Agora que a gente chegou na pergunta que todo mundo quer saber, eu ainda vou incluir a disgrafia. Será que desortografia e disgrafia é a mesma coisa? Vamos ver o que a Bia fala para nós, mas travou a imagem dela aqui. Será que ela vai ter que sair e entrar de novo? Nos ouvindo. Bia, você nos ouve? Ih, a Bia caiu. Caiu a Bia. Vamos chamá-la de novo. Peraí, gente. Não vamos perder isso, não, que eu quero saber isso aí também da desortografia e da dislexia. Vamos chamá-la de volta. Bia? Oi? Oi, tô te ouvindo, Cris. Ah, então Estou tá. te, Sua imagem. estou te ouvindo, estou te vendo. Vamos lá. Sua imagem tá travadinha, mas a gente tá te ouvindo. A gente estava falando da diferença entre desortografia e dislexia, e eu queria incluir aí nessa diferença a disgrafia. São três coisas diferentes? São diferentes, né? Então, desortografia é desvio da regra ortográfica, né? Disgrafia é desvio da grafia, né? Então, é muito conhecido popularmente com a letra, como letra feia. Então, são crianças que têm dificuldades motoras, né, finas, elas têm dificuldades no tônus, né, de força, ou tem muita força para escrever, né, ou tem pouca força. Então, elas não conseguem escrever de forma padronizada, né? Então, a gente consegue analisar dificuldades para exercer essa escrita. Tá, então só para ir pondo em tópicos. Então, a disgrafia é a letra feia, uma dificuldade motora para a escrita, é isso. Diz- Bia? Bia. Tá, então vamos para desortografia. Bia, tá cortando muito áudio. Tá cortando demais seu áudio. Melhorou agora? Você Não, consegue não, me Bia, ouvir? não tá indo. Eu vou te tirar e vou te Ah, chamar de novo, tá bom? tá bom. Porque não tá indo, a gente não tá te ouvindo. Peraí, gente. Fiquem aí que a gente vai resgatar a Bia. Vamos resgatar a Bia. Vamos lá, que o papo tá interessante. Pelo menos a gente já sabe, então, que a disgrafia é a letra feia por uma dificuldade motora. Então, vamos por parte. Ela falou que os três são diferentes. Então, a disgrafia, a desortografia e a dislexia. Eu vi aí a Paula perguntando sobre dislalia. A gente nem usa mais esse termo, tá? Dislalia é o que o Cebolinha tinha, né? De falar errado, de trocar letra na fala. Esse termo foi trocado para distúrbio articulatório e hoje é chamado de alteração fonológica, fonética. Desculpa, não é fonológica, fonética, tá? Então a dislalia não tem nada a ver com tudo isso. Bia, tô te chamando, entra aí. Ela mandou um oi aqui no chat. Deixa eu chamar ela de novo, peraí. Bia, Bia, volte. Ai, Nara, eu choro porque essa internet cai. A gente tá no meio do papo, tá andando em cima da linha, de repente a linha some, né? Quebra o nosso raciocínio. Mas vamos lá, eu tô aqui. Definir a disgrafia, tô aqui esperando ela para definir a desortografia e depois para definir a dislexia. A diferença, né? Vamos lá. Dislexia a gente já sabe que é o distúrbio aí da leitura e escrita que ela respondeu lá no comecinho da live. Vamos lá.
Volta, Bia. Tô te convidando aí já. Aceita meu convite, mulher. Ela não tá conseguindo entrar, gente. A internet não tá colaborando com a gente desde ontem. Gente, sexta-feira vai ter outra live show de bola sobre a terapia ABA, tá? A gente vai falar do ABA sexta-feira, que é a nova, é uma terapia aí meio nova para as crianças do transtorno do espectro autista, tá? Então, ai, Bia tá voltando. Bia, agora ela conseguiu entrar, vamos ver. Só tá Eu rodando aqui vejo agora. você, te Oi, Bia. escuto, mas não sei o que acontece. Oi, a gente te ouve, mas não Oi? te vê. Não, mas a gente Não, tá não te consegue me ver ouvindo. ainda? A conexão tá ruim, né? Vamos assim mesmo, vamos Então lá. vamos assim mesmo, Cris. Então vamos lá. Disgrafia é a letra feia por alguma alteração motora. A desortografia é o quê? A desortografia é uma dificuldade com regras ortográficas, né? Então, são crianças que elas escrevem, por exemplo, a Tá professora dita cortando, lá, Bia. A gente não tá te caixa. ouvindo. Eu, pelo menos, não Então, tô ela te pode ouvindo. escrever, Começa de novo, tá me falar da ouvindo? desortografia que a gente não tá conseguindo te ouvir. Tá. Então, a desortografia é um desvio, né, do componente ortográfico. Então, essas crianças têm dificuldades com regras ortográficas. Uma criança pode escrever a palavra caixa, né, utilizando, desde utilizar o X, utilize o CH, Uhum. certo? Então, a gente compreende que ela tem dificuldade, né, com a regra ortográfica, e por isso essa vai mexer com toda a estrutura de escrita dela. Oi? O interessante, Cris, às vezes da dúvida, né, da desortografia na dislexia, é que uma criança com desortografia, ela usa a rota fonológica, né? Porque o som caixa, independente se é utilizado X ou CH, Cris, na pronúncia, quando ela lê, ela vai ler caixa. Bia, Cris, Oi. aqui não tô te ouvindo, mas o pessoal que tá Você assistindo está me está te ouvindo? ouvindo. O pessoal tá escrevendo aqui para mim que tá, não tá te vendo, mas tá te ouvindo bem. Então, se eu não te responder nada, é porque eu não tô ouvindo, mas a galera tá ouvindo. Então, continua, vai lá. Tá bom? Vamos- Então ela vai usar essa rota fonológica, né? Ela está utilizando ali os sons, mas ela não está conseguindo memorizar a regra, porque isso é trabalhado, né, pedagogicamente com as crianças, mas ela tem uma dificuldade de memorizar regras. Então ela não sabe se usar N ou M antes do P e B, né? Ela tem essa confusão. Ela pode usar N em vez do M antes de P e B. Isso também pode ocorrer. Ela pode usar o M antes do T e do D, que a gente sabe que seria o N. Então, uma confusão de Tá, regras, né? E está relacionado a uma questão tá, de atenção, de memória, que precisa ser trabalhado, né, de uma tá. forma sequencial com Tá, e as deixa eu te fazer uma crianças pergunta então. A relacionados diferença à da regra. desortografia para dislexia é que a dislexia também envolve a leitura e a desortografia não, é isso? A leitura da criança que tem desortografia é fluente normal. Exatamente, é fluente, né? Tanto que se você pede para ela, você faz um ditado, pede para ela ler, fazer a leitura, ela vai ler a palavra corretamente, né? Na rota fonológica, ela vai ler, mesmo que ela tenha escrito caixa com CH, né? Vai sair o som de caixa, tá? Então ela consegue ler o que ela escreveu perfeitamente, né? Diferente do disléxico. Se você ditar Gente, peraí palavras que meu para ele, ele passarinho vai ter resolveu acordar. dificuldade de Meu ler querido, aquela palavra, ele não me não atrapalha, sabe por que não favor.
Tudo bem aí? Hum. Pronto, ficou quietinho. Desculpa, gente. Vamos lá, continua, Bia. Hum. Deu para deu para responder? O pessoal está conseguindo ouvir? Não tô te Sim? ouvindo. Estou fazendo um parâmetro na desortografia e na dislexia. Então, vou fazer um ditado para uma criança que tem desortografia e vou fazer um ditado para uma criança que tem dislexia, o mesmo ditado. A criança que tem desortografia, então vou ditar a palavra caixa. Ela vai Tá, escrever, né? Caicha, ok? E aí eu vou pedir para ela, repita para mim o que você escreveu. Ela vai falar caixa. Por quê? A correspondência fonológica, ela existe ali, né? O som, a gente sabe, né? X, CH, ele é o mesmo, certo? Agora, a criança, isso é uma desortografia, então ela está errando certo. na regra, certo? Agora, a criança que tem Ela nem vai conseguir dislexia, ler. ela vai escrever a palavra caixa de uma forma desconectada, ela não vai conseguir ler. Então, ela pode escrever caixa, pode colocar C-A-D, né? Ou com omissão, ou com adição de uma palavra que não existe, né, nessa escrita. Então, e ela mesma não consegue ler e dizer o que ela escreveu, né? Então, com a desortografia são questões de Tá. regras ortográficas, tá? Isso é bem simples. É só você pensar no próprio termo, desortografia. Agora, quem tem uma desortografia, com certeza vai ter um texto mais pobre, mais limitado, né? Para você conseguir fazer uma construção textual. Então, isso também vai ser trabalhado com essas crianças. Mas é muito diferente de uma dificuldade, né, específica de leitura e escrita. Então, o disléxico não consegue compor um texto com significados de palavras. Tá. Bia, seu áudio para mim tá realmente muito ruim. Eu vou pedir para você ficar nos seus dados móveis, se possível, e eu vou desligar você de novo e vou te Sim. chamar mais uma vez para a gente tentar, tá bom? Porque eu realmente não tô te escutando, tá bom? Tá joia, Cris. Aline, eu já vou fazer essa sua pergunta assim, da questão da aglutinação, tá? Espera só um minutinho, deixa a Bia voltar. Vamos ver se ela volta, como dizia a minha avó, com a feição e com a prosa ao mesmo tempo. Ou se a gente vai só ouvir a prosa. Mas eu vou fazer a sua pergunta da aglutinação, porque é bem interessante mesmo. Eu acredito que a aglutinação entra na desortografia, sim, porque é a questão de regras ortográficas, né? Aglutinação, gente, é quando a criança escreve junto coisas que são separadas, tá? Isso é aglutinação. Já estamos esperando a Bia voltar. E agora que a gente não precisa, o passarinho tá quieto, né? Ele berrou até agora há pouco, que nem eu tava ouvindo nada aqui. E agora que ele pode gritar, ele tá quieto. Coisas de home office, gente. Esse é o passarinho não colaborando. Vou mostrar ele pra vocês, só pra vocês verem que eu não tô mentindo. Ó o passarinho ali, ó. Tá ali do meu ladinho aqui, ó, desesperado. Mas ele já tá ficando quietinho. Ih, a Bia não conseguiu entrar, ó lá. A internet dela tá ruim mesmo. Vamos lá. Gente, vocês estão rindo do passarinho, né? Ai, Aline, imagina. A gente tá aqui pra isso, pra auxiliar vocês, pra explicar tudo, pra ajudar, pra gente poder fazer essas crianças aí evoluírem, né? Aprender, se desenvolver, escrever. Já deu pra gente ter uma ideia, né, Aline? Se você me dá licença de falar um pouquinho da Maria Fernanda. Que a gente estava até discutindo sobre ela nessa semana, já deu para a gente tentar encaixar ela aí na dislexia ou na desortografia, né? Ficou mais claro aí pra gente. Ah, Nara, boa pergunta. Eu vou perguntar também sobre a escrita espelhada. Tenho cá para mim que a escrita espelhada tem mais a ver com a dislexia, porque a gente já tem a questão visual. Lembra que a Bia falou? Vamos retomar a aula aí da Bia enquanto ela não volta. Então, eu acho que
a escrita espelhada tem mais a ver com a dislexia do que com a desortografia, tá? Eu acho. A gente confirma com a Bia. Vou fazer a pergunta, Nara. Ai, tá voltando. Bia? Oi, Bia! Você está me Tô ouvindo, te vendo. Cris? Tô te vendo, mas você não se mexe, mas tudo Ouve? bem. Só quero te Você me ouvir. ouve? Eu acho que essa chuva, viu? Essa chuva hoje não está muito a fim de me ajudar. Você tá nos dados móveis ainda do celular ou você voltou pro Wi-Fi? Sim, eu fui para dados móveis, mas conexão, infelizmente, não está muito Tá boa, ajudando. né? Então vamos lá. Enquanto você estava fora, o pessoal resolveu fazer umas perguntas aqui. Você está. Uma é a respeito da aglutinação na Tá. escrita, que é quando a criança escreve junto coisas que são separadas, né? A aglutinação faz parte da desortografia ou da dislexia? Ela faz parte dos dois. Então, uma Tá vendo, criança que tem gente? Como desortografia, é ela melhor também confirmar. pode apresentar sim aglutinação, tá? E dislexia, a mesma coisa. Então, por isso que às vezes tem essa confusão, né, de achar, puxa, mas será que essa característica é só da dislexia? Ou é só da desortografia? Não, mas essa característica de aglutinação aparece nos dois. Nos dois. E a outra pergunta é: a escrita espelhada, ela é da disgrafia, da desortografia ou é da dislexia? Quando a criança escreve. Não entendi, Cris. Agora eu que não entendi. Tá me ouvindo? Tá Tá cortando. cortando, né? Agora sim. Por favor, A repete escrita a pergunta, espelhada, quando a eu criança não escreve entendi. espelhado, isso tem a ver com a disgrafia, com a desortografia ou com a dislexia? A escrita espelhada, ela aparece na dislexia, tá? Aparece na desortografia também. Você perguntou disgrafia também? Relacionada à disgrafia? É, a pergunta tá, a Nara está perguntando se a escrita espelhada é referente à disgrafia. Eu havia falado para ela que na minha opinião, como você havia explicado, que na dislexia a gente tem questões visuais, então eu puxaria a escrita espelhada para a dislexia. Estou errada? Aparece na dislexia, né? Mas também pode aparecer na desortografia, tá? A diferença é que na desortografia, você trabalhando com a criança, ela evolui mais rápido, né? E o disléxico tem maior dificuldade dessa memória visual, mas aparece sim, Nos dois, nos então. dois. Tá. E aí, Bia, me diz uma coisa. Obrigatoriamente, uma criança com dislexia precisa tomar alguma medicação, como, por exemplo, a Ritalina, ou o Concerta, ou o Venvance, ou a imipramina, esses remédios que a gente sabe que os neurologistas passam para as dificuldades de aprendizagem. Obrigatoriamente, uma criança com dislexia precisa tomar alguma medicação? Então, a dislexia é um tratamento, né, terapêutico. Esses profissionais, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos. Uma criança que tem agora dislexia e TDAH, provenientemente esse médico possa passar uma Ritalina, né, ou outra medicação, devido à questão atencional, tá? Tá. Mas dislexia não é um tratamento medicamentoso, é terapêutico. Agora, se ela tiver uma comorbidade como TDAH, ela pode tomar sim Ritalina. Tá. Mas isso precisa ser visto, né? O histórico dessa criança, passar com o neuro para ele identificar se existe necessidade ou não. Alguns pais têm bastante dúvida, né, em questão a alguns medicamentos em relação ao transtorno. Então, isso deve ser visto Tá. e ver a necessidade, né, do paciente. Então, varia muito, isso depende. Varia muito, mas tem que se deixar claro que dislexia é um tratamento, né, terapêutico, não medicamentoso. Tá.
E aí me diz uma coisa, como que a família da criança dentro de casa, que a criança que tem dislexia, como que a família pode ajudar essa criança dentro de casa? Primeiro, é identificar o que é a dislexia, né? Conhecer bem o conceito, procurar profissionais que possam orientar, tirar todas as dúvidas, né? Porque se ela não sabe o que é dislexia, ela vai ter muita dificuldade, ela vai achar que a criança é preguiçosa, que a criança não quer estudar. Isso acontece bastante, né? Os pais às vezes perdem a paciência porque acham que a criança não tem interesse, né, de aprender, e a gente sabe que isso não é verdade. Então, é importante que ele entenda o que é dislexia, né? Ele vai precisar, sim, se adaptar em estudar com o filho, porque eles precisam desse apoio, né? As atividades escolares devem ser feitas com o acompanhamento dos pais, né? Ou, às vezes, tem pais que contratam professores que também possam dar aula de reforço para aquela criança, mas não é todo mundo. Então, o pai precisa se apropriar do conceito, Uhum. né, escolar e adaptar a forma que ele vai ensinar o filho. Agora, se ele tem um conhecimento, se ele, né, que aquela criança, o filho dele tem muita dificuldade de compreensão de leitura, então o fonoaudiólogo, o psicopedagogo vai orientá-lo como ele deve, né, ajudá-lo nessa compreensão. Então, um texto compartilhado, textos curtos, fazer um diálogo, né, da compreensão desse texto para poder ajudá-lo. Como eu falei, ele não tem dificuldade de cognição, certo? Ele tem dificuldade de interpretação, né, dessa escrita, e da leitura é uma consequência, né, desses fatores. Então, se ele tem esse apoio de direcionar aquele estudo em casa, ele vai conseguir se desenvolver bem. Então, esclarecimento com profissionais da área, tanto fonoaudiológica como psicopedagógica, são muito importantes para esse pai, para ele poder ter uma atuação, né, na hora de estudar Tá. com seu filho. E mais uma pergunta, acho que é a última, talvez. Vamos ver, depende do tamanho da sua resposta. Qual a diferença do trabalho do fonoaudiólogo para o trabalho do psicopedagogo no caso da intervenção na dislexia? Porque a gente não trabalha a mesma coisa, né? Tá. O que que cada Fonoaudiólogo um faz dentro da dislexia no momento da isso, intervenção, tá? Não em termos de avaliação, já na terapia, já. tá, joia? O fonoaudiólogo, ele vai trabalhar habilidades, né? Visuais e auditivas, tá bom? Então, toda essa questão da consciência fonológica, vai trabalhar a memória, vai trabalhar a atenção, né? Porque fazem parte do aprendizado. Mas o nosso intuito é que essa criança evolua na dificuldade específica, né? Que é fazer as segmentações de sílabas, compor palavras, né? Discriminar as letras, discriminar os sons. O nosso trabalho é muito específico para desenvolver áreas auditivas e visuais. O psicopedagogo, ele entra com uma atuação voltada, né, para a psicopedagogia. Então, ele está voltado para o aprendizagem. Então, orientar aquela criança como ela pode aprender, né? E orientar os pais também nesse fator de aprendizagem. O psicopedagogo, ele não vai fazer o papel do professor. Também é uma outra dúvida, né? Será que o psicopedagogo tem que fazer lição? Não, ele não faz o papel do professor, mas ele vai adaptar uma forma de aprendizagem, né, para que aquela criança consiga compreender melhor e desenvolver, né, para as questões pedagógicas. Então, são áreas diferentes. Uhum. Tá. Eu acho que ficou bem claro. Adorei sua explicação. E aí, dá tempo da gente fazer mais pergunta. A Aline está perguntando e eu vou incrementar a pergunta dela. Ela pergunta se as faculdades estão adaptadas hoje em dia para este perfil de aluno, né? Para as crianças, para os jovens que vão dislexia. E eu queria saber assim, não só as faculdades, mas as escolas regulares de hoje em dia, particulares, públicas, enfim, estão adaptadas ou preparadas para receber alunos com dislexia?
Olha, Cris, é um pouco polêmico, né? Porque eu vejo assim, quando eu vou visitar escolas, eu percebo que existe muitas dúvidas dos professores, né, do coordenador, em relação a receber um aluno com dislexia. Então, o esclarecimento ele é muito importante, a informação, né? Porque ele fica perdido, ele não sabe o que ele vai fazer. E muitas vezes também, por causa disso, eu percebo uma dificuldade de aceitar sugestões. Então, assim, o fonoaudiólogo, ele jamais, né, vai se intrometer na aula de um professor. O fonoaudiólogo, ele apenas vai sugerir algumas, né, ideias para que possam ser exercidas em sala de aula, né? A gente tem uma lei aí desde 1988, que é a Lei 9.394/94. Procurem no Google. Então, essa lei é uma lei de inclusão da dislexia na escola. Vai sugerir, né, algumas dicas para ajudar esse aluno. Então, ele pode fazer uma prova em outro horário, ele pode ter mais tempo para fazer essa prova, ele pode ter um ledor, né? A forma de corrigir uma prova tem que ser diferenciada. Então, vamos pensar no conteúdo, se ele entendeu, e não nas questões ortográficas que vão aparecer, não as questões de Tá, a gente dificuldades sabe que isso na textuais. escola, Então, é até o ensino importante. médio, isso é bem tranquilo. A gente sabe que as escolas estão receptivas a orientações, a algumas mudanças. Agora, se a gente for para o ensino superior, para a faculdade, é possível ter um ledor na faculdade ou fazer uma prova em separado? Esse apoio que até o ensino médio a criança tem, na faculdade ela também tem ou não? Então, é possível quando se tem um diálogo, né? Quando as pessoas elas estão abertas para a inclusão. Então, é possível. Agora, quando as pessoas continuam com o mesmo pensamento, a mesma barreira, né, em relação às pessoas que não aprendem igual, fica difícil. E isso em qualquer, sendo faculdade, até mesmo na escola. Então, por isso que é importante a gente ter um acolhimento com essas crianças, entenderem que eles aprendem de forma diferente, mas eles aprendem, eles podem sim ter uma vida acadêmica, podem ser bons profissionais, né? A gente conhece tantos dislexos famosos, então é importante a escola e as faculdades entenderem isso, né? A inclusão ainda no nosso país, ela é muito lenta, né? Mas se a gente se apropria de informações, né, e leva essas informações e tem abertura para esse diálogo, todos ganham. Entendi. Bia, você está aí ainda? Oi. Oi, tô te ouvindo. Última perguntinha para a gente encerrar e voltando um pouquinho lá na disgrafia. Essa questão tecnológica da gente só digitar, né? Só escrever abreviado e só usar os dedinhos nos teclados, e não a escrita cursiva propriamente dita ou a letra de forma, mas o fato de não usar caneta e papel, mas sim só digitar, pode desenvolver ou causar a disgrafia ou alguma outra alteração de escrita? Com certeza, Cris. Essa geração digital tem muita dificuldade com letra cursiva, né? Então a pessoa vai perdendo a habilidade da escrita cursiva. Então tem um prejuízo que a gente tem visto bastante, né? E aí é por isso que as avaliações, as triagens devem ser feitas para a gente entender qual é o fator aí de dificuldade ou transtorno. Mas, com certeza, as crianças hoje em dia começam muito cedo mexendo no teclado, né? Então, elas perdem a habilidade de escrever, de desenhar, até de desenhar, né? Qual é a criança que não gosta de desenhar? E as crianças não E é querem uma mais habilidade desenhar. muito importante para a Eles não querem. escrita. As crianças não querem, né? Elas só querem mexer com o dedinho, tudo muito fácil, né? Então, elas vão perdendo a habilidade E algumas não querem motora mais, fina. E é algumas não muito querem nem mais importante. digitar. Elas acionam o áudio do WhatsApp, por exemplo, e mandam áudio e não quer escrever. Bia do céu, ó, o Instagram tá me avisando que a gente tem mais 25 segundos só. 20 agora. A gente vai ser obrigada a encerrar.
Gente, eu quero Ai, agradecer a presença de todo mundo aqui que poxa assistiu vida. a live, inclusive da Bia. Dizer que sexta-feira a gente tem a live do ABA.